Olá, eu sou Cíntia e é uma satisfação ter você, querida mulher, nessa hora, para mais um tempo aproveitarmos a palavra do Senhor, entendermos aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração. Nós gostaríamos, antes mesmo de abrir a palavra de Deus, deixar o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso acolhimento para cada uma de vocês que tem nos acompanhado, que tem reservado um pouquinho do seu tempo todas as quartas-feiras, para que juntas possamos crescer em santidade, possamos aprender mais esses ensinamentos maravilhosos que o Senhor nos traz de mulheres ensinando a mulheres. Então receba o nosso abraço, receba a nossa gratidão e o nosso mais profundo desejo é que cada uma de nós possamos ser ainda mais parecidas com a pessoa bendita de Cristo Jesus. Nós já temos estudado, para você que está chegando agora, nós já temos estudado assim de uma forma mais sistemática, de uma forma mais minuciosa sobre a palavra do Senhor no livro de Tito, capítulo 2, dos versos 3 a 5, onde eu gostaria de convidar você para que pudesse abrir a palavra do Senhor e atentar às verdades dele, aquilo que ele tem a nos ensinar e a trazer lições preciosas ao nosso coração. Então, como eu estava dizendo, se você está chegando agora, você pode dar uma passadinha lá nos nossos outros vídeos, tem uma playlist lá no nosso canal, onde em cada qualificação dessa que o Senhor traz para nós podemos assim expor, inclusive exemplificando com a vida de uma mulher. Não deixe de aprender, você pode fazer isso aí mesmo na sua casa. Vamos então abrir a palavra do Senhor mais uma vez, no livro de Tito, capítulo 2, e vamos fazer a leitura desse precioso texto, dos versos 3 até o verso 5. Nos diz assim a palavra do Senhor. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, observe que são muitas as qualificações que o Senhor traz para nós, com o desejo de nos aperfeiçoar, de nos tornar mulheres mais santas, mais comprometidas com o Senhor. Desde o iniciozinho aí do verso 3, quando ele começa dizendo, quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder. Aqui nós podemos ver através da vida de Ana, a profetisa, o comprometimento que aquela mulher, apesar de uma idade já avançada, tinha com o Senhor da vida dela. Ela amava o Senhor, ela anunciava ao Senhor, ela adorava ao Senhor. Não podemos ser caluniadoras. Veja que o texto aqui é enfático para nós. E aí nós vimos, através da vida de uma mulher chamada Jezabel, o que nós não devemos ser, porque ela não foi uma mulher digna de imitação, mas nós podemos assim também tirar lições preciosas, porque muitas vezes nós nos portamos com o nosso compromisso diante do Senhor, assim como ela fazia também, Então, Jezabel foi a mulher citada aqui para que não sejamos caluniadoras. Nós não podemos ser malignas, nós precisamos glorificar ao Senhor. Depois nós seguimos ainda no verso 3, não escravizadas a muito vinho. A palavra aqui escravizadas que nos traz a ideia de sermos dominadas, por algum tipo de vício, aquilo que nos prende ou o pecado que nos atrai. E vimos através da vida de Raabe, a prostituta inicialmente falada, era uma mulher que não conhecia o Senhor, mas que foi agraciada, que a irresistível graça de Deus alcançou e que se tornou uma mãe, mulher de um só homem, e pôde assim ter uma nova vida. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo na vida de Raabe, e pode também acontecer na minha vida e na sua vida. Ainda seguindo aí no verso 3,
vemos mais uma qualificação. A palavra diz que nós precisamos ser mestras do bem. E aí nós vimos e demos uma passeada assim, sobre a vida da mulher de Provérbios 31, que é um belo retrato de uma mulher que quer se tornar bela aos olhos de Deus. Vimos várias das suas qualificações. Claro que nós não conseguimos assim minuciar como gostaríamos ainda, né? Mas podemos ver que aquela mulher serve de exemplo para a minha vida e para a sua vida, porque ela, sim, cuidava de vários aspectos, desde a sua casa, priorizava, sim, o seu lar, também o seu trabalho secular, cuidava, fazia bem ao seu marido todos os dias, não é? Cuidava, dava as ordens às suas servas, era uma excelente, exímia administradora financeiramente falando. Então aprendemos com a mulher de Provérbios 31 a ser, sim, uma mestra do bem. Aí seguimos no verso 4, quando o texto segue dizendo: a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido. Observe que esse amar ao marido, nós trouxemos uma mulher não tão conhecida, talvez por muitas, né, chamada Gomer, que foi a esposa do profeta Oséias, em que tinha um relacionamento um pouco estranho, né? Oséias era um homem de Deus, um homem temente, comprometido com o Senhor, mas que se casou com uma mulher que não era fiel a ele. E aí nós vimos que nós não devemos ser como Gomer, né? Uma mulher infiel. Contudo, nós podemos também reportar a nosso relacionamento com Deus, porque muitas vezes, assim como Gomer fazia com o seu esposo, infelizmente, muitas de nós cristãs não têm levado muito a sério o comprometimento e a fidelidade e a vida de santidade em relação ao Senhor. Depois você pode dar uma olhadinha lá na nossa playlist e conhecer um pouco mais quem foi Gomer e saber que nós não podemos ser também como ela. E aí nós seguimos aqui no verso 4 ainda, quando o texto nos instrui a nós amarmos também os nossos filhos. E aí vimos através de Ana, não mais a profetisa, mas Ana, a mãe de Samuel, que era uma mulher estéril, né, a Bíblia fala, mas que clamava, orava, desejava, tinha um sonho nobre de ser mãe, como a maioria de nós mulheres, não é? E que foi assim também uma mãe exemplar para nós, porque apesar da sua esterilidade, ela pôde consagrar o seu filho e entender que o aspecto espiritual, a vida espiritual, é o maior de todos os investimentos que nós mães podemos e devemos conceder aos nossos filhos, né? E aí entramos aqui no verso 5, quando o texto segue dizendo que nós também devemos ser sensatas, ou seja, prudentes. Uma mulher prudente nos dias de hoje é uma mulher que reflete a beleza de Cristo Jesus. E aprendemos com a nossa maravilhosa Abigail, onde ela era casada com um homem que não era nem um pouco referencial para outros homens, muito menos como um homem de Deus. A Bíblia até diz que ele era tido como um louco, né, pelas suas atitudes, um homem bastante rico, abastado, mas que de repente, por não obedecer à ordem do rei, que havia lhe pedido ajuda, o rei Davi, criou-se ou instalou-se uma crise ali na sua casa, na sua família, a ponto do rei dizer que não ia ficar ninguém, que todo mundo de fato iria morrer. Imagina se Abigail não fosse uma mulher prudente. Imagina se fosse você, o que será que você faria? Contudo, a Abigail era uma mulher sensata. Ela usou de prudência, de sabedoria, não com aquele estalo de última hora, mas certamente porque já era uma mulher de Deus, uma mulher que buscava ao Senhor. E assim, com a sua forma sábia de tratar, apesar da crise instalada, a situação foi totalmente apaziguada e não houve mortes ali, pelo contrário, né? Abigail ainda pôde não apenas livrar a sua vida, mas também das suas servas e de toda a sua família. E aí nós seguimos aí caminhando, né, passeando aí pelo verso 5, a próxima qualificação que o Senhor deseja de nós é que nós sejamos honestas. E nós aprendemos através da vida de Maria como ser uma mulher assim, não é? Uma mulher que era totalmente devota, dedicada, né, ao Senhor, que traz lições
preciosíssimas para nós. Seguindo ainda no verso 5, boas donas de casa. E aí nós voltamos um pouquinho mais na mulher de Provérbios 31 e podemos ver como é que aquela mulher tinha aquela administração maravilhosa, como aquela mulher muitas vezes dava um olé em nós. Olha quanto tempo aquela mulher, né, já vivenciou naquela época em que não existia toda essa tecnologia, toda essa facilidade que eu e você temos nos dias de hoje. Imagine se ela tivesse tudo que nós temos, celular, transporte aéreo, micro-ondas, imagina, se ela tivesse geladeira, se ela tivesse a padaria, coisa simples, onde nós podemos chegar lá, comprar o nosso pãozinho, né? O shopping, com várias lojas onde nós podemos escolher as roupas. Não, o texto nos diz que ela fazia as roupas, e eram roupas de cor real, escarlate, deixava os filhos bem bonitinhos, bem arrumadinhos. Então nós devemos sim ser boas donas de casa, não é? A começar dentro do nosso lar, observar onde nós estamos precisando melhorar, todas nós. Aquela mulher nos dá assim lições preciosíssimas na forma de falar, na forma de cuidar dos seus filhos, na forma de prover os alimentos, cuidava da sua saúde física, cuidava da sua saúde emocional, era uma mulher equilibrada emocionalmente, era uma mulher certamente espiritual, uma mulher que de fato é uma moldura, um retrato para que nós possamos assim seguir também os seus passos, né? E aí, hoje então, nós queremos falar sobre, devemos aprender sobre como ser bondosas. O Senhor Jesus nos ensina e deseja que nós sejamos mulheres bondosas. E talvez você se pergunte aí, mas Cíntia, como que eu posso ser uma mulher bondosa nesse mundo tão cruel? Eu já tentei, eu até já fui, mas eu já me dei tão mal que eu desisti de ser. Porque nem sempre as coisas funcionam como a gente deseja, né? Pois bem, então nós vamos deter hoje nesse tema aí, como ser uma mulher bondosa, porque é um interesse, é um desejo do Senhor para a minha vida e também para a sua vida. Vamos seguir então e aprender um pouco mais sobre como ser essa mulher. Mulheres cristãs que desejam honrar a Deus e se sujeitar à vontade do Senhor, conforme de fato prescreve as Sagradas Escrituras, devem ser mulheres bondosas, mulheres que ensinam a outras mulheres também a serem bondosas. Observe que não é uma bondade com um fim em si mesmo, mas é ser bondosa e poder assim você ser um exemplo para que outras mulheres também se tornem essas mulheres bondosas. Ensinar, minhas queridas, a qualquer pessoa sobre qualquer assunto requer, de fato, do professor, daquele que está ensinando, um domínio sobre aquele assunto. Por que eu estou falando isso? Porque se você ainda não desenvolveu essa qualificação que o Senhor deseja para a sua vida, vai ser um pouco difícil para que outros possam assim também te seguir. Por isso que é importante que você aprenda, compreenda o que o Senhor quer nos ensinar através dessa qualificação tão necessária nos dias de hoje, para que de fato você possa ser uma mulher, um instrumento da providência divina na vida de tantas outras mulheres, para que também trilhe esse caminho da bondade, não é? Então, ensinar eficazmente, para que nós possamos ensinar eficazmente a outras mulheres, nós precisamos praticar aquilo que nós estamos ensinando. Senão nós vamos simplesmente falar aquele ditado tão popular, não é? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Vou saber dizer, mas como eu ainda não pratiquei, e aí ninguém segue, porque nós precisamos de fato ser aquelas que estão ensinando e que estão fazendo. Aí nos tornamos, sim, mulheres bondosas nesse sentido aqui. Poderíamos pegar vários exemplos de uma mulher que fosse ensinar sobre esse assunto, mas que não praticasse esse assunto, ou que fosse uma mulher maligna, certamente ninguém ouviria, certamente ninguém daria a atenção devida. Ao mesmo tempo, quando eu falo sobre isso, também não me sinto digna, né, de ensinar sobre qualquer assunto no sentido de me achar perfeita,
Pelo contrário, sou apenas uma serva do Senhor e estou aprendendo com vocês também a trilhar esse caminho maravilhoso da santidade que o Senhor tanto deseja para nós, né? Então, é com grande peso de responsabilidade e também de aprendizado e de humildade que nós podemos caminhar juntas nesse texto e descobrir através das verdades do Senhor, essas verdades bíblicas, o que é que Ele quer aplicar para a nossa vida, porque primeiramente Ele aplica para a minha e depois também para a sua vida, minha querida mulher. Então nós precisamos diligentemente aprender e ensinar sobre como ser de fato uma mulher bondosa. Observe que a palavra que aparece aqui no texto original grego é ágatas. Então, palavra que aparece muitas vezes no Novo Testamento, sendo traduzida na maioria das vezes como boa, ou do bem, ou bondosa, conforme nós estamos aqui falando. Então, no original grego, essa palavra aqui, bondosa, ela é ágata. Então, nós precisamos ser mulheres ágatas. Nós precisamos ser mulheres bondosas, né? Nesse mesmo texto aparece a expressão também mestras do bem, mas ali ela é usada com uma outra palavra. Então essa palavra ágatas é usada para descrever, imagine, o ser de Deus. Deus é bom, Deus é cheio de bondade. Olha, então tem tudo a ver a essência do Senhor, esse tributo ao nosso Deus, que é um ser bondoso, extremamente bondoso, ou cheio de bondade, e é por isso que nós, como filhas do Senhor, também precisamos ser mulheres bondosas, a aprender a desenvolver como cristãs, a como me tornar uma mulher bondosa. Se o próprio Deus, na sua essência Ele deseja também que nós sejamos, e que no nosso curto tempo de peregrinação aqui nessa vida, nós possamos ter atitudes bondosas, que glorifiquem ao Senhor, ou que nós sejamos mulheres, né, ágatas, cheias de fato de bondade. E como então ser cheia de bondade? Você pode me perguntar, minha querida, se nós somos pecadoras, se a própria palavra de Deus diz que nossa natureza é pecaminosa e que nós não somos bondosas ou boas por natureza, né? Gostaria de lhe lembrar que em Cristo Jesus, nós somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Sem Cristo, de fato, não existe bondade no nosso coração. Sem Cristo, a mulher é maligna. Sem Cristo, ela é totalmente ou ausente, ou não existe essa presença da bondade. Mas com Cristo, ela pode conseguir. Sem Cristo, nós podemos inclusive dizer que ela intenta o mal, sim, que ela programa o mal, que ela pratica aquilo que é mal. Mas mulheres cristãs que foram levadas até o sangue do Cordeiro, que foram lavadas e justificadas pela fé, santificadas por Cristo Jesus, essa natureza corrompida passa a ser restaurada, passa a ser mudada. Então, de malignas, nós passamos a ser bondosas, porque o nosso Deus é a plenitude da bondade. E se Ele é e deseja que nós sejamos, o nosso desejo nessa hora é aprender como fazer isso, como nos tornar assim, né? Porque essa vontade precisa existir no nosso coração, se verdadeiramente nós já conhecemos a pessoa de Jesus Cristo. Uma mulher bondosa, então, ela transpira bondade. Ela não amanhece um dia sem pensar como o que eu devo fazer, observar as oportunidades que o Senhor lhe concede durante aquele dia, porque todos os dias o Senhor nos
enche, não é? Nos dá várias opções de nos tornarmos mulheres bondosas. Precisamos ter um olhar atento e observar ao nosso redor, a começar dentro da nossa casa, como essas oportunidades chegam até nós, né? Então ela pensa de maneira bondosa, ela idealiza fazer coisas boas, ela não tem prazer na maldade, muito menos na malignidade. Por quê? Porque ela mortifica a sua velha natureza e ela vive agora para semear o bem, para anunciar as boas novas daquele que é a essência da bondade, que é Jesus Cristo. Por isso, por que ela pensa assim? Porque isso é o que está no seu coração. O Senhor Jesus tira aquele nosso coração de pedra, coloca um coração de carne, um coração sensível, né? Essa palavra é muito boa para nós mulheres, quando nós falamos que somos mais sensíveis, observadoras, então. E Ele coloca, e Ele deseja que eu e você nos tornemos mulheres bondosas. Então vejam, mais uma vez nós percebemos que essa qualidade que nós estamos lendo aqui no texto, para sermos bondosas, ela diz respeito às intenções do nosso coração, muito mais às motivações, ou seja, o que é que me leva a fazer determinadas coisas, do que a própria ação em si. Então, a ação seria a consequência da motivação. Eu pensei em fazer isso. Aí a primeira pergunta é: por que eu pensei em fazer isso? O que é que está me motivando a fazer determinada coisa? Ou a agir com esse gesto de bondade? Uma mulher bondosa, então, é uma mulher convertida que tem como alvo ser igual a Jesus, ou ser discípula de Jesus, ou ser embaixadora de Jesus, não é? A Bíblia diz que nós somos embaixadoras de Cristo. Quando alguém quiser saber quem é Jesus, você sabe quem é que essa pessoa vai procurar? A você, que se diz cristã. A mim. E a embaixadora, ela não tem mensagem própria. Ela está representando o seu país. A nossa pátria é celestial. Um lugar repleto de bondade. Onde o Rei dos Reis, que é a essência da bondade, já reservou para mim e para você. Onde o grande arquiteto da vida já planejou a nossa casa linda, 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 maravilhosa, que nos aguarda no tempo determinado por Ele. Então, quanto mais essa mulher avança nesse processo de santificação, mais ela se revelará e será bondosa. E não apenas ter atos de bondade. Então veja que tem diferença aqui. Nós não queremos simplesmente ter atos de bondade, mas nós queremos ser mulheres bondosas. O ser é muito mais importante do que o ter. Então essa diferença precisa estar muito clara aqui na nossa mente, né? E aí eu pergunto para você, minha querida mulher, já tem feito bem? Como é que anda o seu nível ou o seu grau de bondade no seu dia a dia? Eu tenho certeza que você já faz o bem. Em alguma proporção você já faz. Dificilmente alguma mulher ainda não teve essa atitude de bondade, ou esse gesto, né, de fazer algumas coisas boas que o Senhor de fato exige de nós. Aqui e ali, todas nós revelamos algum ato de bondade. Se você não viu sobre a vida de Jezabel, se até Jezabel, que não é um exemplo para nós, ela teve também ato de bondade. Ela praticou atos de bondade com o seu esposo. Depois você dá uma olhadinha lá na nossa playlist e você vai ver que ela cuidou sim do seu marido chamado Acabe, né? Mas a pergunta que mais nos interessa nessa hora não é se você faz o bem a alguém, mas se você é alguém de bem. Você é alguém de bem? Essa é a principal pergunta que nós devemos gravar no nosso coração nessa hora. Não simplesmente fazer. Ou veja que eu também não estou perguntando, você anda com pessoas que fazem o bem? Porque muitas vezes a gente está sempre se reportando ao outro. Eu não faço nada de bem porque ninguém faz para mim. Não, a nossa pergunta é, você é, querida mulher, alguém de bem? Há bondade nas suas intenções? Você é uma pessoa boa em Cristo Jesus?
Como que está o seu coração quando nós perguntamos ou quando nós questionamos nesse requisito aí, bondade, que é esse maravilhoso tema que nós estamos vendo nessa hora e que é tão necessário para os dias de hoje? É isso que Paulo trata aqui. Mulheres bondosas que refletem o caráter bondoso de Cristo, que é o bom pastor. É isso de que Paulo está falando aqui nesse texto. E que nós também deveremos almejar, desejar nesse processo de santificação. Observe que uma vez salvos, salvas para sempre. O Senhor nos adotou, o Senhor nos justificou, não é? O Senhor chegou com sua graça irresistível sobre nós. E o Senhor deseja que nós nos santifiquemos. Por isso que nós estamos dando ênfase a essa palavra santificação, porque é um caminho que nós devemos trilhar. E a bondade, dentre tantas outras características que nós precisamos ter, faz parte desse processo de santificação. Ela é construída diariamente. E nenhuma mulher bondosa que você procurar ou que você perguntar, você já fez todos os atos de bondade que você deseja? Se ela de fato for uma mulher bondosa em Cristo Jesus, se já tiver a motivação correta no seu coração, ela vai poder dizer assim, olha, eu já fiz vários, mas eu desejo fazer ainda muito mais. É uma área que não tem fim. É uma área que nós só de fato terminaremos quando o Senhor Jesus nos chamar para morar na pátria celestial. E dentro do contexto dessa passagem, nós podemos dizer que mulheres bondosas são mulheres que se importam com a família, que são boas para os seus maridos, que são boas ou bondosas para os seus filhos, que são boas ou bondosas para outras mulheres, que são boas e bondosas no seu contexto eclesiástico, se você já é cristã, não é verdade? Que são boas e bondosas no seu trabalho secular, que são boas e bondosas aos seus vizinhos. E aí você pode colocar todas as áreas de fato que você percorre no seu dia a dia, e você vai ver que em cada aspecto você vai ter bondade, você vai querer ser uma mulher bondosa ou uma mulher boa no sentido de bondade. Então, deixa eu tirar aqui um mal-entendido, para que não fique algumas pulguinhas aqui na nossa cabeça. Geralmente, dizemos que pessoas ou mulheres boazinhas são mulheres assim, né? Bobinhas, fraquinhas, digamos assim, né? Ou que não se importam se você faz mal ou bem para elas. Normalmente são mulheres que muitas dizem assim, aquela mulher ali é tão tola, ela é boa, mas chega a ser tola, né? Não é nesse sentido aqui que nós estamos falando. Parecem que são mulheres muitas vezes nulas, ou então, por vezes, nós identificamos pessoas boas como sendo aquelas que nunca retrucam, nunca brigam, nunca sabem se posicionar, nunca se indispõem com alguém, negociam seus princípios e os seus valores. Mas não é para a gente ser boa? Então, tá falando que isso é bom? Então é. Isso é ser bom. Não. Ser uma mulher boa não significa nada disso. Não usamos direito os conceitos de bondade. E é por isso que eu estou trazendo essas questões aqui. Porque muitas vezes elas são confundidas e elas são colocadas no nosso dia a dia. Quer ver? Eu vou dar alguns exemplos para você me responder. Pensa bem. Tomar uma injeção de bezetacil, isso é bom ou é ruim? Eu me lembro quando eu era pequena, eu precisei tomar bastante. É uma injeção bastante dolorida, né? Na época em que eu era pequena, eu dizia que era bastante ruim. Hoje, que eu já tenho uma maturidade um pouquinho maior, eu sei que ela me fez bem, que ela foi uma coisa boa para a minha vida. Deixar os filhos, então, fazer o que quiserem, é ser uma mãe boa ou ruim? Pensou? Eu estou dando alguns exemplos para que a gente possa definir bem essa questão aí do que é ser bom ou o conceito de bondade. Comer muito chocolate todos os dias, que maravilha. Isso é bom ou é ruim? Todos os dias. Pensou? Então vamos lá. Uma mãe que disciplina o seu filho, né? Ou que cobra
Isso é ser uma mãe boa ou é ser uma mãe ruim? Nosso conceito de bondade, minhas queridas, muitas vezes é estranho. Confundimos bom com prazeroso e mal com proveitoso. Então, nós não podemos confundir. Nem sempre aquela coisa que é boa, ela vai ser prazerosa. Se você tomar um xaropezinho, né? Se você perguntar, esse xarope é bom ou ruim? O gosto talvez não seja tão bom assim. Ou talvez não seja tão prazeroso assim, mas ele foi bom, porque ele resolveu o seu problema. Então, a gente traz essas coisas para poder enfatizar, esses são alguns exemplos práticos, né, do nosso dia a dia, mas para enfatizar e dizer que Deus, Ele é bom. E Deus nos disciplina. Quantas vezes eu e você já fomos disciplinadas pela pessoa bendita de Jesus Cristo? Deus nos educa, Deus nos prova, Deus nos deixa sofrer. E muitas vezes, o próprio salmista diz, foi-me bom ter passado por aflições para que eu aprendesse os teus decretos, não é? E mesmo assim, nós continuamos chamando Deus de bom. Afinal, Ele realmente é. Ele é a fonte de toda bondade. Então, observem que ser bondoso não significa que nós não vamos sofrer, não significa, muitas vezes, que nós não vamos passar por algum tipo de prova, não significa que nós não vamos ser firmes, convictas, principalmente de preceitos inegociáveis. Família, Deus e tantos outros aspectos, se nós tivéssemos tempo aqui, nós poderíamos citar. Então, fulana é boa. Por quê? Porque ela aceita tudo, todo mundo que diz. O casamento agora é assim, é mulher com mulher. Ela disse que o povo está falando. Não, ser bondosa ou ser mulheres boas, conforme o texto aqui está nos trazendo, ou ser ágatas, não é? Esse preceito de bondade, de ser bom, observando a própria pessoa do nosso Deus, a gente observa que Ele é a essência da bondade, mas Ele nos disciplina, Ele nos educa, Ele nos prova, Ele nos deixa muitas vezes sofrer para que nós venhamos a crescer e nos santificar ainda mais. Afinal de contas, sem a santificação, ninguém verá ao Senhor. Então, nós precisamos, de fato, resgatar esse conceito de bondade. Deu para você entender aí, então? Deus é bom, a sua essência é boa, mas muitas vezes Ele nos disciplina, Ele nos educa, Ele nos deixa passar, sim, por sofrimento, até que, de fato, Ele amolde o nosso caráter, a nossa vida, e nós cresçamos em santidade de vida, possamos passar por aquela prova e nos tornarmos mulheres assim, então, aprovadas. Então, nós deixamos aqui, através desse conceito, 3 verdades sobre esse tema que eu e você precisamos entender para que fique bastante claro. Quais são eles, Cíntia? Bondade tem a ver, primeiro, com beatitude. O que é que significa isso? Que nome é esse? Significa ser bem-aventurado. Bem-aventurado, mais que feliz. Felicidade interior, por pertencer a Deus. Plena satisfação em Cristo Jesus. A nossa suficiência deve estar em Cristo Jesus. A pessoa bondosa está maravilhada com a bondade de Deus na sua vida. Por isso, ela se alegra ao fazer o bem, mesmo que ninguém a veja. Observe que talvez a gente pudesse resumir isso com a palavrinha chamada contentamento. Estarmos contentes com a bondade de Deus sobre a nossa vida. Nós observamos muitas vezes que parece-me que esse contentamento só existe, ou essa alegria de fato só existe, quando as coisas estão muito bem. Nós temos um pouco de dificuldade de nos sentir mais que felizes, quando, por exemplo, nós vemos ali na vida de Jó que o Senhor tirou todas as coisas dele, inclusive a saúde, os filhos, né? Enfim, e ele continuou glorificando a Deus, dizendo, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja então o nome do Senhor. Observe que essa questão aqui da beatitude é algo que deve estar presente na nossa vida. Você é uma mulher mais que feliz? É uma pergunta que eu faço para você. Você é uma mulher que
pratica a bondade, ou que você é uma mulher bondosa, mais do que praticar, mais do que ter atos de bondade, é ser uma mulher bondosa, porque a bondade do Senhor te constrange, ainda que você não ganhe nada em troca, ainda que você não receba nenhum elogio, nenhum muito obrigada, você tem de fato essa beatitude, esse ato de bondade no seu dia a dia? Essa é a primeira verdade que nós precisamos deixar claro em relação aqui, então, à bondade, né? Uma outra questão que uma outra lição ou uma outra verdade que nós queremos deixar clara aqui é a organização, né? Então, observem que uma mulher bondosa, ela é uma mulher organizada. Eu gostaria, inclusive, já de pedir para que você abrisse aí, por gentileza. Nós vamos demonstrar isso através da vida de uma mulher chamada, nós nem sabemos o nome dela, mas nós vamos ler aqui o texto para que fique mais claro um pouquinho. Vou dar uma pausazinha aqui e depois eu vou retomar, tá? 2 Reis, capítulo 4, nós vamos ler a história da mulher sunamita. É a mulher que vai ser ilustrada hoje como uma mulher cheia de bondade. Uma mulher que ela tinha e vivia essa essência da bondade, por isso mesmo ela colocava e tinha atitudes bondosas. Observe aí a partir do verso 8. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 8, daqui a pouquinho eu já vou retomar aqui as verdades sobre essa questão de bondade, porque eu acho que quando nós lermos vai ficar mais fácil para você entender. Nos diz assim o texto: certo dia, passou Eliseu por Sunem, por isso que é mulher sunamita, né? Onde ela morava, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer o pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a, ela se pôs diante do profeta. Esse dissera ao seu moço: diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação, com muita bondade, né? Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: não, habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos, e o seu marido é velho. Disse Eliseu: chama! Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás a um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. E aqui vai discorrer a história, dizendo que a criança cresceu, não é? E tem todo um contexto aqui que depois a gente pode voltar aqui no texto. Então, observem que maravilha de essência de bondade aprenderemos através dessa mulher chamada mulher sunamita. Era uma mulher rica, o seu marido e ela viviam em Sunem, né, que era lá no sul da Galileia. E durante essas viagens que o profeta Eliseu passava, né, vida de pastor, sempre correndo daqui para ali, eu imagino que um pouco cansadinho, ele se hospedava ali. E observem, voltando aqui às verdades da bondade que eu estava falando para você, observem que beatitude essa mulher teve em relação, narrado aqui nesse texto, em relação àquele profeta. A Bíblia diz que ela não precisava de mais nada, ela era uma mulher rica, inclusive quando o próprio profeta pergunta a ela, né, porque ficou constrangido por tamanha bondade ou abnegação.
Observa que ele diz assim, o que eu posso fazer por você? E ela diz assim, nada. Eu não preciso de mais nada. Parece até que a gente pode se reportar, né? O Senhor é meu pastor e não sinto falta de mais nada. Ela era uma mulher totalmente cheia de alegria pela bondade maravilhosa do Senhor na sua vida. Então observe que ela era uma mulher que não esperava nada em troca. De repente você pode até pensar aí, mas ela só fez isso porque ela era uma mulher rica, talvez nem soubesse onde colocar o dinheiro. Não. Tem mulheres ricas, talvez até você, que nunca fez isso. Ela tinha a essência da bondade porque ela já havia recebido essa bondade pela pessoa de Jesus Cristo. E ela queria então fazer algo que facilitasse a vida daquele homem de Deus. Ela até coloca, eu vejo que esse homem é um homem de Deus. Mas observem que ela não foi tomando as rédeas sozinhas não. No verso 9, no segundo versículo que nós lemos, ela disse ao seu marido, olha a atitude da mulher sábia. Ela poderia simplesmente imaginou? Contratar o pedreiro, quando o marido chegar, já está fazendo o quartinho lá para ele, e quando o marido dissesse, mas o que é isso aqui? Não, eu só quis adiantar, mas adiantar sem me perguntar, ela já havia aprendido o que é amar o marido, e na próxima semana, se Deus nos permitir, nós vamos ver também que nós devemos ser sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Se o Senhor nos permitir, nós vamos ver através da vida de uma outra mulher. E ela já havia compreendido, ela disse ao marido, olha, eu vejo que esse homem que passa aqui sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, eu acho super interessante esse verbo, não é assim, farei eu sozinha, não, façamos-lhe. Conversou com o marido, auxiliou o marido, e assim eles puderam fazer juntos uma atitude de bondade com a motivação corretíssima, não é? Que era poder trazer um pouco de conforto para aquele que alimentava a sua alma. Isso seria muita coisa? Não. E aqui a gente já aprende de forma prática, né, minhas queridas? Quantas vezes nós temos pessoas assim, homens de Deus que tanto nos ensinam, né? Professoras de escola dominical e tantas outras mulheres que você pode lembrar aí também, né? Mas aqui, baseado no texto, ela quis fazer aquilo para o seu líder espiritual. Observe que ela via que era um homem sério, que era um homem temente a Deus e procurou lhe dar o melhor. Beatitude, o que você tem feito como gratidão por aquelas pessoas? Quais são os seus atos de bondade por aquelas pessoas que têm te feito de fato crescer espiritualmente, né? Muitas vezes você passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 40 anos, pessoas que velam por sua vida espiritual, pessoas que te mostram o caminho da bondade, pessoas que ficam felizes em te ver crescer, se desenvolver, e muitas vezes você não tem nenhum gesto, nenhuma atitude de bondade. Eu já desafio a você a pesquisar aí na sua mente, porque você vai encontrar várias pessoas na sua trajetória, pessoas que puderam anunciar a palavra de Deus para você, que é o maior de todos os tesouros que nós podemos ter, não é? E que continua te ensinando, te fazendo crescer. Pense como que você pode demonstrar de alguma forma algum ato de bondade pela motivação correta de gratidão por Deus ter usado aquela pessoa na sua vida para ser bondosa e te apresentar as verdades do Senhor. Então a mulher sunamita teve essa verdade, teve essa atitude, né? Era uma mulher mais que feliz, era uma mulher que assim, ela quis e foi bênção, né? Aliás, o lema da SAF, ser tu uma bênção, não é? Ela foi bênção na vida daquele homem de Deus, mas ela não estava fazendo aquilo porque ela queria receber algo em troca. Isso tem que ficar claro, porque muitas mulheres até fazem vários atos de bondade, mas querendo um reconhecimento público, querendo um presente, querendo um elogio, querendo competir com outra. Não, nós não estamos falando disso, a palavra de Deus não nos orienta a agirmos assim, mas sermos como a mulher sunamita, que nós não sabemos nem o nome. Era uma mulher que morava lá em Sunem, mas que teve um gesto lindo, uma atitude corretíssima diante do Senhor. E a segunda verdade aqui, que também vemos na vida dela, observem, é que ela era organizada. Você é uma mulher organizada?
Observa os detalhes aqui, ó. Ela pensou, ela organizou as ideias, ela planejou antecipadamente. No verso 10 nós podemos ver essa organização dela. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e olha aqui a organização. Ponhamos nele uma cama, sabia que ele precisava descansar, aquele homem de Deus, uma mesa, possivelmente, né, uma cadeira ali, para poder, já está aqui o próximo item, uma cadeira, para ele sentar, para ele rever o sermão dele, né, para ele estudar, para ele colocar o material, os livros que ele usava, um candeeiro, né, para ter a iluminação correta, para poder fazer os seus estudos, os seus sermões, não é? Quantas vezes gasta-se tanto tempo, não é, fazendo os sermões, principalmente os nossos pastores presbiterianos. Eu vejo meu marido muitas vezes debruçado na altas horas da madrugada, né? E também durante o dia, para poder nos trazer, ou trazer para o seu rebanho um alimento sólido, consistente. Quantas horas de estudos, né? Para ser fiel às Escrituras. Como é bom, né? A gente poder... Eu imagino que aquele profeta, o Eliseu, deve ter ficado tão feliz por ter recebido esse carinho que veio da parte de Deus, mas que o Senhor usou a mulher sunamita para que pudesse ser um instrumento da providência divina, com um gesto lindo, belíssimo de bondade na vida daquele homem de Deus, providenciando um quarto, providenciando a cama, a mesa, a cadeira, o candeeiro. E aí ela diz, quando ele vier à nossa casa, ele vai poder ter um pouquinho de privacidade, vai poder ficar ali naquele quarto. Então era uma mulher extremamente organizada, uma mulher que pensava, uma mulher que sabia planejar. Certamente aqui o texto não fala, mas já deveria ter feito o orçamento, quanto que iria gastar, não é? E a terceira atitude dela foi exatamente o que eu já falei, atitude, ação virtuosa em prol de alguém. Então a mulher sunamita teve beatitude, organização e atitude. Ela foi boa. Olha aí o nosso acrósticozinho. B-O-A. Beatitude, organização e atitude. A atitude certamente que surpreendeu o profeta, o Eliseu, né? Ele estava junto com seu moço chamado Geazi e pôde assim ter, através daquele ato de bondade, daquele olhar atento, daquele coração cheio de contentamento, né? Pela pessoa bendita de Jesus Cristo, e pôde assim externar ao próximo uma atitude que certamente marcou a vida daquele profeta. Quando ele imaginava que iria passar por ali, ele já sabia que ia ter o quarto dele, a cama dele, certamente a roupinha cheirosa para dormir, né? Com certeza ia ter uma janta gostosa para ele poder descansar. Se fosse durante o dia, ia ter um cafezinho, um almoço, não é? Para que eles pudessem, a partir dali, dar seguimento à obra do Senhor. Então, minha querida mulher, se nós desejamos, conforme o texto bíblico, ser mulheres bondosas, nós não podemos esquecer dessas três verdades. Sermos mulheres de beatitude, não é? Bem-aventurada, mais que feliz, cheia de contentamento, primeiramente pela pessoa de Jesus, e assim a gente vai poder ser uma mulher organizada, não é fazer as coisas de forma sem pensar, não é? Ou impensada, ou de forma inconsequente, mas termos organização. Quais são as necessidades à minha volta? O que é que está precisando para eu organizar? Você pode olhar desde o básico, tudo começa em casa. O que é que eu estou precisando fazer por aqui, não é? Onde eu preciso melhorar a minha organização? Toda mulher precisa ter organização, e mulheres bondosas são normalmente, sim, organizadas, conforme aqui a mulher sunamita já nos ensina, não é? Organização tanto dentro do seu lar, organização na sua própria vida, não é? Como é que ela anda? Uma vida sem planejamento, uma mulher que não tem organização, é uma mulher que vai fazendo, parece um extintor de incêndio, vai só apagando incêndio, não sabe a hora de dormir, não sabe a hora de acordar, não sabe o que é que tem que planejar, o que é que tem que fazer, aí não sobra nem tempo, de fato, para ter a terceira verdade, que é a atitude, gestos de bondade, né? Consequência de um coração agradecido. Se você já viveu todos os anos que o Senhor lhe concedeu e ainda não teve uma atitude bondosa, tem alguma coisa errada com você. Você precisa experimentar
dessa alegria de poder pensar no outro. Essa organização vai além da nossa casa, vai para o nosso trabalho secular, vai para a nossa família, não é? Às vezes a sua avó está precisando de alguma coisa, a sua mãe, o seu pai. Às vezes não envolve só dinheiro, às vezes é uma atenção, é uma conversa, é uma ligação, não é verdade? Às vezes na sua igreja está precisando de alguém, uma mulher para fazer uma limpeza ou para fazer uma reforma, né? Limpar as cadeiras, os bancos da sua igreja, que o seu pastor queria tanto que tivesse com estofadinho novo. Aí você já pensa, já faz o cálculo do tecido, você já trabalhou com antecedência, por isso você já pode ofertar também. E aí você chama mais outra mulher bondosa para ir ajudar, e leva até um bolinho para tomar café. E olha, a gente tivesse tempo, poderia falar muitos exemplos aqui de gestos de bondade. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai colocar aí no seu coração atitudes, né? Não esqueçam dessas 3 verdades: beatitude, organização e atitude. Toda mulher bondosa nunca deve esquecer dessas 3, desse acrósticozinho pequeno, mas tão rico e cheio de ações que glorificam ao Senhor. Então já vimos aqui, estamos ilustrando através da mulher sunamita, não é? Essa história já narrada, e através dela, né, ainda com ela, nós podemos observar e ter satisfação e contentamento com tudo que nós temos. A mulher sunamita, eu repito, ela não queria mais nada. Apesar dela não ser mãe, ela não tinha filhos. Observem que a Bíblia diz que ela era uma mulher rica, mas não diz que ela tinha tudo. Riqueza nem sempre tem a ver só com dinheiro. Às vezes você tem muito dinheiro, mas ainda faltam coisas que o dinheiro não compra. No caso dela ali, ela não tinha filhos. É tanto que o profeta Eliseu pergunta para o seu moço Geazi, o que é que está faltando nela, né? Como que a gente pode recompensar essa mulher? E aqui também já tem uma lição. Todo ato de bondade, o que nós plantamos, nós colhemos. Observe, o profeta ele recebeu bondade e ele automaticamente já pensou, olha que mulher de uma atitude abnegada, eu queria também fazer algo por ela, né? Eu queria também trazer algum tipo de bondade para ela. E quando eles começam a conversar, aí o moço diz, olha, ele perguntou para ela primeiro, o que é que eu posso lhe fazer? Ela diz, não, eu habito no meio do meu povo, tipo assim, não está me faltando nada, estou perto da família, graças a Deus não estou desempregada, eu já tenho tudo. Você vê que era uma mulher contente, era uma mulher satisfeita, porque o que tem de mulher insatisfeita, murmurenta e reclamona na nossa época, muitas vezes com tantas coisas, mas parece que só sabe ver a vida pelo avesso. Não consegue enxergar os benefícios da vida que o Senhor tem dado, sempre reclamando, sempre murmurando, sempre falta algo, sempre insatisfeita. Se você é um tipo de mulher assim, eu queria fazer você repensar se você de fato já conhece a pessoa de Jesus Cristo, né? Porque Ele deve ser, de fato, a nossa maior alegria. A alegria da salvação nele é o que nos traz o maior prazer e o que mais deve ocupar a nossa memória. Então, pessoas que não têm contentamento, elas vão ter dificuldade de ser bondosas. Porque ela sempre vai querer ser alvo da bondade dos outros. Ela não vai querer ser bondosa, ela quer que os outros a sirvam. Ela nunca vai querer servir. É igual menino na fé, não é? Ou criança. Criança, ela quer sempre ser servida. Quando você cresce, amadurece um pouco mais. Quando você deixa de ser menina, passa a ser mulher. Aí o que acontece? Você passa a servir. O nosso maior exemplo de serviço é o nosso Mestre Jesus Cristo. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E bondade tem a ver com serviço. Tem a ver com ação. Tem a ver com a motivação do coração, por que eu estou fazendo, mas existe sim também atitude, né? Então, normalmente, mulheres que não são contentes, ela não está disposta a abrir mão do que ela tem, porque ela vai considerar que aquilo não é necessário, ou que ela está perdendo tempo, ou porque que ela vai fazer se ela nunca recebeu nada. Que tal, ao invés de você ficar aguardando pelas mulheres bondosas, você querer ser uma mulher bondosa?
Você querer ter boa atitude, você querer ser organizada, você ter atitude prática de bondade no falar, no presentear. E outra coisa, quando você for dar algo para alguém, dê algo que de fato seja valoroso para você. E aqui eu não estou falando só de dinheiro, porque às vezes você até dá algumas coisas para alguém, mas aquelas coisas que não servem mais para você. Você quer mais, como é que diz? Se ver livre do que de fato agradar alguém. Não é esse tipo de bondade, porque a motivação desse coração não está correta. Então a mulher sunamita, nós aprendemos sim a ter satisfação e contentamento com o que nós temos. Nós temos muito mais do que o que nós precisamos. Pare para pensar. Se você não tem algo, é porque você não precisa disso. Sabia disso? O Senhor já nos ensina na oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o de cada dia, não é o do ano inteiro. Ter sonhos lícitos, planejar, querer ter um pouco mais, nada disso, se for lícito, nada disso é pecaminoso. Mas isso não significa que nós vamos ficar insatisfeitas. Eu vou entrar em depressão porque eu não tenho o iPhone, o último lançado agora. Não, minha filha, isso é supérfluo. Isso é supérfluo. A essência da nossa vida chama-se Jesus Cristo. O Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada, mas Ele é tão bondoso, Ele é a essência da bondade, que Ele te deu família, Ele te deu saúde, Ele te deu esposa, Ele te deu paz, Ele te deu filhos, Ele te deu trabalho, Ele te deu um pulmão que pode respirar sozinho, que às vezes a gente não sabe nem agradecer, não é? Ele te deu uma igreja para congregar, Ele te deu um pastor sério, estudioso, comprometido, temente ao Senhor, Ele te deu amigas, mulheres bondosas, que tem sim, se você observar a sua volta, você vai ver mulheres assim também, e o nosso desejo é que você também se torne uma dessas aí. Então, ter satisfação e contentamento com o que tem é uma lição que a mulher sunamita deixa para nós. E uma segunda coisa, planejar os atos de bondade, não é, com a família, conforme já havia falado ali na questão da organização. Observem que ela combinou com o marido a fazer o bem. Ela nem tomou a frente do marido, ela não envergonhou o marido, mas ela auxiliou, ela combinou. O que é que está faltando você planejar para que atos de bondade sejam exalados como um bom perfume de Cristo lá na sua casa? Vamos iniciar num campo menor. O que é que está faltando para você de fato conseguir se organizar ou planejar? Talvez você falte o básico, organização, planejamento. Que tal você providenciar um caderninho, uma agendinha, não é? Na noite anterior você já deixar tudo agendadinho do que é que você vai fazer no outro dia, você vai ver que vai lhe sobrar tempo. Dá para você alargar ainda mais a sua tenda, minha querida, e não ficar simplesmente pensando em você ou no seu eu. E a terceira e última coisa que nós vemos aqui que a mulher sunamita fez foi surpreender as pessoas. Quem que você tem surpreendido? A quem você tem surpreendido? Cíntia, a mim mesmo. É bom a gente também ter atos de bondade conosco, não é? Precisamos cuidar de nós. Afinal, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, o nosso pensamento precisa glorificar a Deus, nós precisamos ter força e dignidade para conduzir aqueles que o Senhor coloca diante de nós. Mas eu gostaria de saber a quem você tem surpreendido. Não vou surpreender ninguém, ninguém nunca me surpreendeu. Esse é um pensamento muito pequeno, muito pobre de uma mulher que não é bondosa, que ainda não sabe o que é bondade e nem conheceu a essência da bondade. Ela, a mulher sunamita, surpreendeu Elias, surpreendeu com seu ato, com a sua atitude, né? Ele ficou tão constrangido com o tamanho da bondade que quis também surpreendê-la de alguma forma e pôde orar ao Senhor, e ela ainda recebeu a recompensa, porque o texto nos diz que ela foi sim mãe depois, era a única coisa que ela não tinha. O Senhor a recompensou por ela certamente ter cuidado daquele homem de Deus, do seu filho, e ela pôde assim também se tornar uma mãe. Não é? Inclusive o texto diz que o filho, com o passar do tempo, faleceu, e aí perguntaram para ela, vai tudo bem? E ela diz, vai tudo bem, porque para as pessoas que não vão nos ajudar, as coisas estão tudo bem. Mas quando ela se deparou com o homem de Deus, que era quem ela confiava, ela pôde chorar, e olha, eu não te pedi filho, por que deu filho? No final das contas, não é? O homem de Deus pôde assim
ter também aquela experiência deles de poder ter o filho ali de volta. Então, observe, minhas queridas, que a mulher sunamita era uma mulher que tinha uma motivação correta e que podia, assim, colocar, através das suas atitudes, os gestos de bondade. Eu gostaria de desafiar você, mulher, ter tema de casa, para que essa semana você intensificasse os atos de bondade aí, onde quer que você esteja, com a sua família, com os seus amigos, com as suas amigas, né, ou amigos, famílias que eu falo próximo, mais próximo, que é esposo, filhos, etc. Mas você também pode lembrar de pessoas, muitas vezes da sua família, que você faz tempo que não liga, que não tem o que dizer ou como agradecer, presentear, não é verdade? Através também da sua vida espiritual, observar outras mulheres, observar a sua liderança, se de fato foram pessoas que te fizeram crescer. Que tal a gente começar em prática e termos uma semana cheia de atos de bondade? Gostaria de desafiar você, aí dentro da sua realidade, a poder expressar bondade através das palavras, através de ações, de fato, para que o nome do nosso Deus seja engrandecido. Comece lá da sua casa e depois vai estendendo os vizinhos, igreja, trabalho, e você vai ver que a gente não precisa ter muito para ter atos de bondade, a gente precisa ter um coração satisfeito e de fato assim exalar o bom perfume de Cristo por onde quer que nós andemos. Que o Senhor Jesus nos dê essa graça de sermos mulheres bondosas diante de uma geração que muitas vezes não tem enfatizado essa questão aí da bondade. Se nós formos, né, ou nos tornarmos, ou passarmos a ser mulheres bondosas, nós teremos certamente atos de bondade na nossa caminhada. Vamos fazer então uma oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, porque Tu és a fonte de toda bondade. O Senhor nos presenteou, sem ver nada em nós, com a pessoa bendita de Jesus Cristo, quando Ele veio, morreu em nosso lugar e nos garante, para todo aquele que crê, ter a vida eterna. Ó Deus amado, faz de nós mulheres bondosas, mulheres que Te buscam, mulheres que sejam contentes, mulheres que sejam organizadas, mulheres que tenham atitude no seu dia a dia de bondade, Senhor. Retira de nós toda malignidade, todas as ações que não são bondosas, através do pensamento, através das palavras, e enche-nos com o Teu Espírito Santo, para que nós tenhamos gratidão, contentamento na nossa vida, no nosso dia a dia, a ponto de, sem palavra alguma, nós mostrarmos Jesus Cristo por onde nós passarmos. Recebe, Senhor, a nossa gratidão pela Tua maravilhosa palavra, que é fonte de vida para nós, que nos instrui e que tem o objetivo de nos tornar mulheres mais bondosas. Recebe a nossa gratidão nessa hora e muito obrigada, porque mais uma vez nós podemos aprender e ouvir a Tua voz. Faz de cada mulher que está nos ouvindo nessa hora, começar de mim, a ser mulheres mais bondosas, para que o Teu nome seja muito mais engrandecido através da nossa vida e das nossas atitudes. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E agora eu gostaria apenas de deixar um grande abraço, né? De forma especial, falando em bondade, eu quero deixar um abraço muito carinhoso, cheio de saudade, para minhas duas avós. Eu ainda tenho avós. Vó Walter, de 93 anos, um beijo especial para a senhora, né? Sei que a senhora está aí sendo muito bem cuidada pela tia Vânia, a tia Dália. Que Deus lhe abençoe. Um grande abraço. Eu espero dentro em breve lhe ver. E recordo muito bem de muitos gestos de bondade que a senhora já teve comigo, viu? Também para minha querida vó menininha, assim que a gente chama ela, também de 93 anos, né? Que Deus lhe abençoe, que Deus fortaleça a sua mente, o seu coração, né? As duas moram lá na Bahia. Eu sei que a minha mãe também, Dona Juraci, essa daí, então, eu estou devendo muita coisa, né, mãe? Na listinha aqui da bondade da senhora, sempre disposta a nos ajudar,
Sei que a minha mãe tem cuidado, tem estado com a senhora aí também. Então, um abraço muito especial para minhas duas avós de 93 anos, para minha mãe. Vocês foram mulheres que demonstraram no decorrer dos dias muitos e muitos gestos de bondade para comigo. Recebam, então, a minha gratidão e o meu abraço especial. Também queremos deixar um abraço muito especial, né, para algumas mulheres que deixaram aqui no nosso chat um recadinho. Temos aqui mulheres de Minas, o nosso abraço, queridas mineiras, Alto do Jequitibá, Alto do Caparaó, Itajubá, Poços de Caldas, que Deus lhes abençoe. Também mulheres de Goiás, né, São Bento, Recife, Pernambuco, Garanhuns, Caruaru, Timbaúba, também as mulheres do Espírito Santo, mulheres do Maranhão, da cidade do Alto Alegre, mulheres de Cuiabá, que deixaram aqui um recadinho também para nós, mulheres queridas do Rio de Janeiro, Cabo Frio, Rio das Ostras, Grajaú, região dos Lagos, São Pedro da Aldeia, receba o nosso abraço. E as mulheres também do Ceará, Fortaleza, Manaus, Paraná, Santa Catarina, deixe-me ver aqui mais alguns nomes, as mulheres de Manaus, Ponta Grossa, Porto Velho, Rondônia, Cacoal, Cirlei, um abraço para você, Fortaleza, Ceará, Piauí, as mulheres, esposas dos nossos seminaristas ali, da SAF de Pissarreira, não é? Deus continue abençoando você, de forma especial nossa querida Sinara, Teresina, João Pessoa, um lugar maravilhoso, tive a oportunidade de conhecer. Eliane, receba o nosso abraço, querida. Paraíba também, São Paulo, as cidades de Santo André, Quênia, minha amada irmã, um abraço para você. Itapetinga, Piracicaba, São José dos Campos, a Bahia, são muitas cidades da Bahia que têm nos acompanhado, Campo Formoso, a minha cidade, né, de origem, Giovana, sei que você está aí nos acompanhando também, a Adriana, Dona Helena, a Débora, e aí se eu fosse citar vários nomes, o tempo não nos daria, mas receba o nosso carinho, todas de Campo Formoso, Pintadas, professora Joanice, não é? Vários tios também tenho lá, Feira de Santana, Dirley, Ipirá, Lê, um abraço para você, Capela do Alto Alegre, temos várias queridas que nos acompanham, Jacobina, Serrolândia, Vaza do Poço, Souto Soares, Salvador, Maria Lúcia, um abraço para você especial, Chapada Diamantina, Itaberaba, também recebo o nosso carinho. Aqui do nosso querido Rio Grande do Sul, Canoas, a cidade onde nós estamos já há 12 anos, Lajeado, Gravataí, Itati, Porto Alegre, Pelotas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Alegrete, Uruguaiana, São Borja, São Gabriel, Caxias do Sul, Farroupilha, Grajaú, Capão da Canoa, Rio Grande, Xanxerê, que aqui já entra aqui Santa Catarina, né? Lebon Regis, também Sapucaia do Sul, Charqueadas e tantas outras cidades. Esses foram alguns nomes que deixaram aqui no nosso chat, chegou até nós. Que o Senhor lhes abençoe e até a próxima semana, se o Senhor nos permitir. Que sejamos mulheres bondosas. Eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa sempre estar na casa do meu Rei, pois não há sentido e a vida perde a razão, se de Jesus Cristo eu afastar o coração. Sei que é árdua a caminhada e só não poderei chegar, e por isso eu peço socorro a Ti, Senhor, segura minha mão, me ajuda na direção. Não
permita que eu me perca loucamente em meus caminhos. Quero sempre estar ao lado teu, na tua casa, Pai. Eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa sempre estar na casa do meu Rei, pois não há sentido e a vida perde a razão, se de Jesus Cristo eu afastar o coração. Sei que é árdua a caminhada e só não poderei chegar, e por isso eu peço socorro a Ti. Senhor, segura minha mão, me ajuda na direção. Não permita que eu me perca loucamente em meus caminhos. Quero sempre estar ao lado teu, na tua casa, Pai.